E se o único jeito de ganhar um jogo fosse simplesmente se recusar a jogar? É sobre essa ideia que vamos conversar. Hoje, a gente mergulha no Carnaval Infinito de 8 dimensões, uma história bem complexa sobre realidade, controle e o poder que é surpreendente de dizer não. Vamos lá desvendar as regras dessa prisão disfarçada de festa. Bom, a história já começa com essa frase, né? Que já dá um ar de mistério. Ela nos joga num carnaval que, à primeira vista, parece super normal, lá em Campinas. A festa tá vibrando, a música é contagiante, mas desde o início tem alguma coisa estranha no ar. É como se a própria realidade, de tão cansada, estivesse prestes a se desfazer. Então, vamos para a primeira parte, a festa que nunca acaba. A gente acompanha 3 personagens, o Henrique, o Vítor e o Doutor, quando eles começam a perceber os primeiros sinais. E não são falhas óbvias, não. São pequenos detalhes, quase nada, que mostram que a realidade está rachada. A primeira coisa estranha é bem sutil. Um vendedor que grita a mesma frase com a mesmíssima entonação, como se fosse um áudio dando replay. O doutor, por sua vez, sente uma latência no mundo, sabe? Um atraso, tipo uma conexão de internet ruim. São essas pequenas falhas na matriz que acendem o alerta. As regras normais da física, aqui, não valem mais. E aí chega um momento que deveria ser o fim da festa. A multidão faz a contagem regressiva, a energia está lá no alto, o relógio de um bar marca 23h59. Faltam segundos para a meia-noite. O fim está próximo, ou pelo menos é o que parece. No instante exato da virada, o impossível acontece. As luzes piscam, o som some e um silêncio absoluto toma conta de tudo por uma fração de segundo. É uma pausa tão estranha, tão fora do lugar, que quebra totalmente o clima da festa. E aqui vem o choque. O tempo não andou para a frente, não é um novo dia. O relógio voltou 2 minutos e a cena inteira começa de novo. E não é uma simples repetição, não. É um reset, feito de propósito. Eles estão presos. Agora, a segunda parte. A rainha do loop. Os personagens sacam rapidinho que isso não é um fenômeno da natureza. Existe uma inteligência por trás desse carnaval infinito, uma espécie de diretora invisível que está controlando o espetáculo todo. E é aqui que a gente descobre a mecânica central da história. Isso não é um loop temporal clássico, onde tudo se reinicia perfeitamente. É um loop de edição. Pensa assim. A realidade é copiada e colada, mas com pequenas alterações a cada ciclo. Um adesivo num poste muda, uma pessoa passa 2 vezes. Isso torna tudo incrivelmente perigoso, porque a realidade nunca é estável. E a escala do problema é, assim, assustadora. O doutor descobre que eles não estão só presos num loop, mas na primeira de 8 camadas dimensionais. E se revela uma estrutura gigantesca por trás dessa prisão, com uma diretora operando lá da 8ª camada, observando e controlando cada detalhe. E então vem a primeira comunicação direta da entidade no comando. A mensagem é clara e, olha, dá um arrepio. A festa não é para se divertir. É uma lição, um treinamento forçado, e vai continuar até que eles aprendam o que quer que a diretora queira ensinar. Terceira parte, a resistência e as suas regras. Diante dessa realidade opressora, os protagonistas não se entregam, não. Eles começam a organizar uma resistência, a achar aliados e a descobrir ferramentas para lutar de volta, para manipular essa realidade em loop. As armas deles são sutis, mas muito poderosas. Eles têm 3 ferramentas e só podem usar uma vez. A âncora 42, que permite fixar um detalhe na realidade, impedindo que a rainha o mude. O filtro de ruído, que ajuda a combater a influência hipnótica da festa. E o corte de cena, que dá a eles 4 segundos de silêncio para pensar. Cada ferramenta dá um pouquinho de controle sobre o roteiro do carnaval. A rainha do carnaval, como era de se esperar, não gosta nem um pouco dessa resistência. E ela reage. O loop fica mais agressivo, quarteirões inteiros mudam de lugar. A ameaça se torna direta. Aquele mesmo vendedor de antes agora olha direto nos olhos deles e diz, sem emoção nenhuma, parem de tentar. E é aí que aparece uma aliada que ninguém, absolutamente ninguém, poderia prever. A Vandinha Adams. A chegada dela muda o jogo completamente, porque a própria natureza dela é o oposto de tudo o que a rainha representa. A frase da apresentação dela já diz tudo. É a Vandinha que introduz um conceito revolucionário, a imunidade por aversão. Pensa bem, o poder da rainha se baseia em dar às pessoas o que elas querem.
Alegria, popularidade, diversão. A Wandinha simplesmente não quer nada disso. A aversão que ela tem a festas desarma completamente a principal arma da rainha. Essa imunidade inspira uma nova estratégia. Eles percebem que não dá para vencer a rainha na força. O único jeito de ganhar é negar a ela o que a alimenta, a atenção. A filosofia fica clara e poderosa. Sem uma plateia para o seu show, o trono da rainha simplesmente desmorona. Quarta parte. A aposta final. Incapaz de derrotá-los pela força ou pela tentação, a rainha faz uma jogada de mestre. Ela propõe um jogo final. Um jogo com regras bem estritas, porque ela está convencida de que, mesmo num campo de jogo equilibrado, a sua compreensão da natureza humana vai garantir a vitória. As regras são bem claras. Nada de hipnose, nada de editar memória. Cada lado escolhe uma única arma. A rainha escolhe os telões para projetar tentações. A resistência escolhe a âncora 42 para travar um evento crucial no tempo. E o mais importante de tudo, a multidão, pela primeira vez, tem liberdade para escolher para quem vai dar atenção. E a condição de vitória da resistência é simplesmente genial. Não é sobre destruir alguma coisa, mas sim sobre criar. 3 segundos de silêncio coletivo e voluntário. Eles precisam convencer uma cidade inteira, no auge do carnaval, a escolher o silêncio. É um ataque direto à necessidade de atenção da rainha. E chegamos à última parte, vencer dizendo não. Começa o confronto final. De um lado, a rainha, projetando nos telões os desejos mais profundos de cada pessoa. Do outro, a resistência tentando organizar uma greve de atenção, um ato coletivo de recusa. O relógio não para. Faltam 3 segundos para meia-noite, o prazo final. A maior parte da cidade ainda está hipnotizada pelos telões. O plano parece que vai dar errado. Vendo que a ideia do silêncio começa a pegar, a rainha joga sua última carta. É uma chantagem emocional, brilhante e cruel. Ela transforma o silêncio, a arma dos heróis, num símbolo de perda. Agora, escolher o silêncio significa arriscar perder aquilo que se mais ama. Mas é nesse momento que tudo muda. Um pequeno grupo escolhe o silêncio, mesmo com a ameaça, e esse ato de desafio silencioso se espalha como uma onda. No último segundo, o doutor ativa a âncora 42, travando esse momento no tempo. Eles conseguem os 3 segundos de silêncio voluntário. Eles vencem a aposta. A rainha cumpre a promessa e desaparece, mas a história termina com uma mensagem que, nossa, dá um calafrio. Este foi só o primeiro de 8 jogos contra a primeira de 8 rainhas, e a questão que fica no ar é bem provocadora. Depois de terem ensinado a sua melhor estratégia, como se derrota um inimigo que agora sabe exatamente como se luta?